drones em primeira pessoa dominaram 2024, mas em 2025 eles estão sendo superados por outros drones. Você nem consegue improvisar. Esses novos assassinos não voam por rádio, não transmitem sua posição, não piscam quando a guerra eletrônica atinge os céus. Em vez disso, eles se arrastam para a batalha, presos a cabos de fibra óptica de 12 milhas de comprimento, mortalmente silenciosos e imparáveis. A Ucrânia já está os soltando e os resultados são aterrorizantes. Vamos analisar como esses drones funcionam e por que eles podem tornar a melhor defesa da Rússia completamente inútil. Não tem sido frequente durante a guerra poder afirmar que a Rússia estava na vanguarda da inovação. Mas a tecnologia de drones de fibra óptica foi realmente implementada por eles pela primeira vez no início de 2024. Até o final do ano, eles se tornaram um componente vital dos esforços militares da Rússia, desempenhando um papel-chave na eventual retomada de quase todos os bolsões isolados de território na região de Kursk que haviam sido apreendidos pela Ucrânia e mantidos por aproximadamente 8 meses. Nessa época, os primeiros drones de fibra óptica ucranianos começaram a aparecer e estavam infligindo baixas nos russos e destruindo seus equipamentos nas linhas de frente. Embora a Rússia tenha tido uma vantagem significativa, a corrida pela supremacia nesta última rodada da guerra de drones está em andamento e a Ucrânia está alcançando rapidamente. Mas antes de vermos como a Ucrânia está desenvolvendo e utilizando esses drones, vamos ver como eles funcionam e o que os compõe. Diferente dos drones First Person View padrão, essencialmente, os drones de fibra óptica da Ucrânia são simplesmente uma modificação do drone First Person View padrão. Isso já transformou a maneira como a guerra é travada. Normalmente, os drones First Person View empregam um design de quadricóptero em uma estrutura de fibra de carbono, alumínio ou polímero. Os componentes eletrônicos são então soldados no meio da estrutura. Uma bateria é presa na parte superior e, imediatamente antes de voar para uma missão de combate, a munição do drone é presa na parte inferior. A grande diferença está em como o piloto do drone se comunica com ele. Em vez de receberem seus controles de entrada de antenas analógicas ou digitais, como drones First Person View padrão, os drones de fibra óptica se comunicam através de cabos de fibra óptica ultra finos, que conectam o piloto e o drone. Pendurado sob o drone, geralmente entre a estrutura e a munição. Um cilindro grande, mas relativamente leve, contém um longo carretel de fibra óptica leve, que se solta gradualmente conforme o drone voa para frente. Essa modificação basicamente transforma o drone em uma arma de precisão guiada por fio. Claro, os drones de fibra óptica estão longe de ser o primeiro sistema de armas a fazer uso dos sistemas de orientação baseados em fio. Mísseis guiados por fio se tornaram proeminentes durante a era da Guerra Fria. Mas, na verdade, remontam ao início do século XX e foram usados em larga escala pelos alemães na Segunda Guerra Mundial. Mais comumente usados em mísseis antitanque e torpedos. Esses mísseis são guiados por sinais enviados a eles por meio de finos fios conectados a um mecanismo de orientação que está localizado em algum lugar próximo ao local de lançamento. Assim como nos drones de fibra óptica, à medida que o míssil voa, os fios são desenrolados atrás dele. Desde os anos 50 até os anos 70, sistemas de mísseis guiados por fio, como o SSTEN, SAC-LEVEN, NTAC e Milan franceses, Vickers, Vigilant e Swingfire britânicos, Cobra alemão, Malkar australiano e 3M, 6 Shimel, 9M, 14 Malyutka e 9K1, 3 concursos soviéticos entraram em serviço ativo. No entanto, sem dúvida, os mísseis guiados por fio mais conhecidos e eficazes permanecem o BMG-71, Tau AN-47 Dragon e Mark 48 Advanced Capability, ou Torpedo Advanced Capability dos Estados Unidos da América. O M47 Dragon foi desativado no início dos anos 2000 e depois substituído pelo sistema Javelin. E o Mark 48 é guiado principalmente por orientação acústica, não por fio. Mas, tanto o Tube Launched, Optically Tracked, Wire Guided, quanto o Mark 48 continuam sendo pilares das Forças Armadas dos Estados Unidos da América até hoje. No entanto, enquanto mísseis guiados por fio e drones de fibra óptica compartilham a orientação baseada em fio e a capacidade de realizar ataques de precisão remotamente, também existem diferenças significativas entre eles. Para começar, os drones de fibra óptica têm um alcance expandido.
O alcance máximo dos mísseis guiados por fio em uso atualmente é limitado a cerca de 5 milhas. No entanto, os drones básicos de fibra óptica da Ucrânia têm um alcance de cerca de 6,2 milhas, enquanto drones com um alcance de cerca de 9,3 milhas estão se tornando cada vez mais comuns. Mas a Ucrânia relatou implantações bem-sucedidas até 12,4 milhas de distância. Isso ainda está um pouco longe do alcance de 18,6 milhas que os mais recentes drones de fibra óptica russos foram relatados para alcançar. Mas a lacuna está se fechando rapidamente. O 414 Batalhão de Ataque, veículo aéreo não tripulado da Ucrânia, supostamente desenvolveu um protótipo capaz de alcançar até 25,5 milhas. Os cabos de fibra óptica também são capazes de transportar muito mais dados do que os fios usados em mísseis guiados por fio, permitindo que vídeos de alta qualidade sejam enviados de volta para os operadores. Você pode ter notado o quanto do material de vídeo vem de drones no campo de batalha. Em 2025, tem sido de uma resolução nitidamente superior a de antes. Isso se deve em grande parte à transmissão de vídeo de alta resolução feita por drones de fibra óptica. Essa resolução aumentada não só melhora a capacidade dos pilotos ucranianos de identificar e eliminar alvos, mas torna esses drones muito úteis em termos de aprimorar a inteligência geral do campo de batalha, até o momento em que o drone atinge seu alvo. No entanto, essa não é a principal razão pela qual esses drones se tornaram tão rapidamente um divisor de águas nas linhas de frente. A diferença crucial é o quão difícil é contra-atacar e derrubar esses drones. Os drones First Person View padrão recebem seus comandos e transmitem vídeo através de antenas analógicas ou digitais padrão. O que significa que manter uma conexão de sinal decente, mesmo a grandes distâncias, é crucial para alcançar e engajar alvos. Isso nem sempre é fácil de realizar, especialmente em mau tempo ou terreno acidentado, que dificulta a orientação visual direta. Como resultado, antenas verticais no drone são frequentemente complementadas por drones amplificadores de sinal. Estes expandem o alcance operacional do drone First Person View, mas não removem completamente as restrições criadas pelo horizonte de rádio do terreno. Como mencionado anteriormente, os drones First Person View também são cada vez mais suscetíveis a técnicas de guerra eletrônica, em particular, o jamming. No início da guerra, os sistemas de guerra eletrônica da Rússia foram alvo de muitas ridicularizações e deram à Ucrânia uma vantagem decisiva na guerra de drones, ao longo de 2022 Ironicamente, drones de fibra óptica foram supostamente concebidos pela primeira vez por engenheiros ucranianos. Mas foram descartados logo no início devido à eficácia de drones First Person View mais baratos e ágeis e à ausência de interferência russa eficaz. No entanto, como reconhecido por alguns no exército ucraniano, a Rússia melhorou significativamente suas capacidades de guerra eletrônica e agora possui uma ampla, estratificada e avançada rede de defesa. Guerra eletrônica. Isso varia desde sistemas menores, montados em veículos para protegê-los, de FPVs, a unidades maiores e mais poderosas que podem negar uma grande área à distância. Claro, a Ucrânia também melhorou substancialmente seus sistemas guerra eletrônica, graças em parte à ajuda militar de parceiros ocidentais e em parte à engenhosidade local. Mas, em uma reviravolta irônica, isso significou que os drones First Person View de ambos os lados estão cada vez mais sendo interferidos tanto por aliados quanto por inimigos. Guerra eletrônica, pois muitas equipes diferentes, de diferentes unidades, trabalham no mesmo setor, sem coordenar as operações de guerra eletrônica. Por essas razões, ambos os lados estão descobrindo que os drones First Person View padrão são menos eficazes do que eram. Até o final de 2024, até 75% dos drones disparados pela Rússia e Ucrânia estavam sendo derrubados por interferência, de acordo com o especialista militar ucraniano Pavlo Nerozny. Esta é uma grande parte da razão pela qual os drones de fibra óptica estão agora se proliferando. Porque eles operam sem uma conexão de rádio. Eles não podem ser interferidos, são difíceis de detectar e são capazes de voar de maneiras e lugares que os drones First Person View padrão não conseguem. Por exemplo, ao longo de estradas de abastecimento arborizadas. Como explica o capitão Yuri Fedorenko, comandante da unidade especialista em drones ucraniana, o Regimento Aquiles. Se os pilotos forem experientes, eles podem voar com esses drones muito baixo entre as árvores em uma floresta ou linha de árvores.
Se você estiver voando com um drone regular, as árvores bloqueiam o sinal, a menos que você tenha um retransmissor. Fechar. Drones de fibra óptica também podem voar para dentro de hangares, bunkers, terrenos urbanos densos ou cobertura de árvores sem perda de sinal. Eles são realmente ótimos quando você precisa voar para dentro de algum tipo de construção, como um grande galpão ou hangar, para dar uma olhada por dentro. Se houver algo lá com a capacidade de atingi-lo imediatamente. Oleksandr Shikid, outro comandante do regimento Aquiles, disse ao Kiev Independent que essa manobrabilidade, aliada à resistência deles à interferência, torna os drones de fibra óptica incrivelmente difíceis de serem abatidos. Isso tem implicações, não apenas para a Ucrânia e a Rússia, mas para os militares ao redor do mundo, particularmente os militares ocidentais, que atualmente dependem muito de interferências e guerra eletrônica para combater drones, estariam completamente e totalmente vulneráveis a drones First Person View de fibra óptica, alertou uma fonte ucraniana não identificada. Especialmente porque eles não têm experiência em operar em um ambiente onde os FPVs saturam o campo de batalha. No entanto, independentemente de quão eficazes essas armas letais são no momento, elas não são a bala de prata que fará a diferença decisiva na guerra para a Rússia ou Ucrânia. Eles são difíceis de defender e de derrubar, mas não impossíveis. Algumas das soluções dependem da engenhosidade básica ucraniana. Um instrutor sênior no Centro de Treinamento de Veículo Aéreo Não Tripulado Dragon Sky, de Kiev, identificado apenas como Pasha, disse ao Telegraph que, em um caso, um grupo de soldados ucranianos viu um drone russo voar por eles. Eles perceberam que era um drone russo, então simplesmente saíram e cortaram o cabo. A Ucrânia também está experimentando redes de pesca para capturar drones, iscas de madeira, maneiras de cortar ou queimar cabos, e até mesmo colocando soldados com espingardas perto de sistemas de artilharia. Uma solução tão intensiva em mão de obra que é basicamente inviável. De fato, as contramedidas contra drones de fibra óptica até agora se limitaram a abatê-los fisicamente, emaranhamento ou obstrução. E as espingardas provaram ser uma das armas de pequeno porte mais eficazes para abatê-los, devido à dispersão de seus projéteis. Existem sistemas de radar de alta tecnologia que podem detectar drones de fibra óptica a até 12 milhas e meia de distância. Mas eles custam mais de €1 milhão cada, e a Ucrânia, infelizmente, não tem o suficiente para fornecer cobertura eficaz em toda a frente. Esses sistemas também produzem emissões que são facilmente detectadas por detectores de radar russos, tornando-os vulneráveis a bombas planadoras, mísseis e artilharia russa. Portanto, uma das maneiras mais comuns pelas quais ambos os lados estão se defendendo desses drones é montando longos túneis de rede leve sobre rotas logísticas-chave. A ideia é que os drones, ou seus cabos de fibra óptica, se enrolem na rede, e assim sejam neutralizados antes de atingirem seus alvos. Essas redes também são um pouco eficazes contra drones First Person View padrão. Consequentemente, os russos, em particular, instalaram muitos quilômetros dessas redes em Kursk e Donetsk ocupado, numa tentativa de reduzir o enorme dano causado à sua logística pelos drones ucranianos. Mas em termos de obstrução, verifica-se que uma das defesas mais simples e eficazes contra drones de fibra óptica, ou qualquer drone, é simplesmente fechar a porta. Em um ataque realizado pela unidade Birds of Magyar das Forças de Sistemas Não Tripulados da Ucrânia em abril, um drone ucraniano voou pela porta aberta de um armazém. Em seguida, manobrou passando por um veículo russo estacionado, mirou em um veículo de combate BMP com a porta traseira entreaberta e atingiu o interior do BMP, provocando um grande incêndio que certamente destruiu tudo dentro. Simplesmente fechar a porta teria evitado a perda de milhões de dólares em equipamentos por um drone que custa apenas milhares. Esses drones também atualmente possuem algumas limitações de design. É em parte por isso que, atualmente, o uso bem-sucedido de fibra óptica entre as forças ucranianas está limitado à camada superior de unidades de drones profissionais bem equipadas, como o Regimento Aquiles ou o Batalhão de Drones Nativo da Brigada Azov. De acordo com Kirill Overes, um proeminente oficial ucraniano e comandante do K2, que é outro dos principais regimentos de drones da Ucrânia, apenas cerca de 10% das forças de drones da Ucrânia estão atualmente usando drones de fibra óptica.
O peso e o volume do carretel de fibra óptica significam que é necessário um grande quadro de drone com motores mais potentes e uma segunda bateria maior. 6 milhas de cabo de fibra óptica pesam aproximadamente de 2,6 a 3 libras, alterando como o drone voa pelo ar. O resultado é uma estrutura aérea final, que é mais lenta, menos manobrável e mais fácil de ser abatida com armas pequenas do que os drones First Person View padrão. Para atingir as mesmas velocidades, o drone de fibra óptica mais pesado deve gastar mais energia da bateria, o que reduz seu alcance. Como resultado, a maioria dos pilotos que voam com drones de fibra óptica geralmente os voam a velocidades muito mais lentas. O cabo de reboque também deve ser enrolado com precisão para evitar emaranhados, e um vento forte pode virar um drone estacionário caçando sua presa em meio à missão. E à medida que o carretel se desenrola gradualmente, os drones podem se tornar mais difíceis de pilotar. De acordo com Narojny, no início do voo, o peso está bem centrado, mas no final, muitas vezes está desequilibrado. Acrescentando que os drones de fibra óptica são muito lentos. A conexão rígida entre o piloto e o drone também deixa um rastro físico de fibra após cada voo, que se torna visível uma vez que começa a acumular. Quando os russos começaram a usar eles no campo de batalha, os ucranianos foram capazes, às vezes, de seguir essas fibras até a base de operações e destruí-las. Em fevereiro, operadores de veículo aéreo não tripulado na Brigada Karadag fizeram exatamente isso no campo de batalha ao sul de Vodiana, em Donetsk Oblast. Eles seguiram fibras que refletiam a luz do sol até uma base oculta da equipe de drones de fibra óptica russa, entre alguns edifícios cobertos de neve, e então atacaram os operadores russos desavisados com drones First Person View explosivos. Mas os ucranianos enfrentam o mesmo problema. Como Shikid coloca, a fibra é muito reflexiva à luz do sol, e isso torna possível encontrar o lugar de onde você decola. É por isso que é melhor mudar de posição com mais frequência. Dito isso, o grande número de drones de fibra óptica sendo usados nas linhas de frente está reduzindo esse risco. Hoje em dia, é comum ver campos repletos de filamentos de cabo de fibra óptica brilhando como teias de aranha ao sol do início do verão. Por um lado, o emaranhado de fios torna muito mais difícil para o inimigo seguir os filamentos de volta à base do operador. No entanto, alguns envolvidos na guerra alertaram sobre o potencial dano ambiental a longo prazo que pode resultar de tantas fibras espalhadas pelo campo ucraniano. Neste ritmo, quando a guerra finalmente terminar, é provável que vejamos equipes de coletores de fibra caminhando metodicamente pelos campos ao lado dos sapadores, limpando incontáveis milhares de minas terrestres que permanecem. Mas, por enquanto, os maiores desafios enfrentados pela Ucrânia em termos de drones de fibra óptica estão relacionados ao aumento da produção e treinamento. No início de abril, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que, desde o início deste ano, surgiram mais de 20 novos modelos de drones certificados com sistemas de controle de fibra óptica. 11 de nossas empresas ucranianas já dominaram a produção desses drones, e ele prometeu aumentar a produção o mais rápido possível. A indústria de defesa da Ucrânia, há muito tempo, está preparada para produzir drones em larga escala. Numerosas instalações de produção de drones surgiram, variando de grandes empresas até um par de caras com uma impressora 3D. Além disso, existem componentes chegando de todas as partes do mundo, e até mesmo explosivos fabricados em um apartamento sem descrição no meio do nada surgiram. Portanto, o problema não está na capacidade, mas sim na obtenção de fibra e no custo extra. Ao contrário dos primeiros dias da guerra, o fornecimento de drones de todos os tipos para o exército é cada vez mais dominado pelo Estado ucraniano. Não são doações. E há muita competição por recursos orçamentários. Um drone First Person View convencional pode custar $400, excluindo o preço de sua carga explosiva. O cabo custa pelo menos a mesma quantia novamente, embora o preço aumente quanto maior o cabo. Um comandante de drone estimou o custo total médio em cerca de $1.200 cada. O cabeamento também é sensível a danos e seu conector à contaminação por poeira, adicionando complicações à construção dos drones. E o cabo não é tão fácil de encontrar. Dada a capacidade de produção da Ucrânia, a capacidade de mudar para mais produção de fibra óptica simplesmente requer acesso estável a cabo de qualidade. Mas a maior parte vem da China.
Bobinas de fibra óptica prontas estão disponíveis para compra no AliExpress, por enquanto. No entanto, assim como todas as outras peças de drones, os fabricantes ucranianos estão procurando se afastar da dependência da China, especialmente porque a China supostamente parou recentemente de vender os drones Mavic amplamente utilizados para a Ucrânia, enquanto aumenta as exportações para a Rússia. No final de fevereiro, as forças de sistemas não tripulados da Ucrânia revelaram o Silkworm, uma bobina óptica modular de fibra produzida internamente que pode ser usada tanto em drones first-person view quanto em veículos terrestres não tripulados, que também são vulneráveis à guerra eletrônica no campo de batalha. No entanto, ainda não está claro neste momento como a Ucrânia garantirá a quantidade de fibra de que precisa para implementar totalmente o uso implacável de drones de fibra óptica. Então, por enquanto, um comandante de esquadrão identificado como Dmitro disse ao The Guardian, em abril, que apenas cerca de 1/10 da produção da oficina de drones que ele supervisiona é de drones de fibra óptica. Esse número parece ser consistente em toda a indústria neste momento. Como todas as novas tecnologias, o outro desafio que a Ucrânia ainda está enfrentando é treinar ou requalificar seus pilotos e operadores para usar drones de fibra óptica de maneira eficaz. De acordo com o comandante da 12ª Brigada de Forças Especiais, Batalhão de Sistemas Não Tripulados de Azov, identificado apenas pelo indicativo de chamada AISA-S, isso é crítico porque se o piloto não for habilidoso o suficiente, isso vai levar a perdas significativas em tais equipamentos e sistemas. Ele acrescenta que essa tecnologia é bastante frágil. Qualquer erro no manuseio deste drone pode resultar em uma explosão não intencional, por exemplo, ou uma perda de controle. Erros podem resultar também no rasgo da fibra óptica, mas, apesar disso, também tivemos alguns ataques bem-sucedidos com os drones de fibra óptica. Na verdade, ele diz que há aproximadamente uma probabilidade de 50% de que um drone totalmente funcional que voa em uma missão de combate atingirá seu alvo. Em comparação com uma taxa de sucesso de 30% para drones First Person View padrão, então, a vantagem que eles já estão proporcionando é clara. Sem dúvida, à medida que mais e mais drones de fibra óptica saem das linhas de produção da Ucrânia, sua qualidade irá melhorar, assim como sua letalidade. E à medida que mais e mais pilotos ucranianos dominam essa nova tecnologia, essa taxa de sucesso certamente irá aumentar. Ou talvez seja apenas uma questão de tempo até que um lado ou outro descubra como contra-atacá-los efetivamente. E uma nova corrida para dominar a nova tecnologia começará. O tempo dirá, mas seja lá o que acontecer a seguir. Inscreva-se no canal para não perder a história por dentro. E obrigado, como sempre, por assistir.